Olá, meu nome é Carla Alcântara, eu sou professora e advogada em Direito Previdenciário. E hoje nós vamos ter o curso de Importância e Finalidade da Tela SAB aqui na Inove. E é um curso totalmente voltado para a prática. Se você fizer um comparativo das minhas aulas, eu sempre tento embasar muito bem na lei, na norma, para você ter ferramenta, mas esse curso aqui é de expertise. É um curso para te mostrar o que o meu conhecimento desses anos de atuação na advocacia previdenciária pode te proporcionar, para você usar um documento que o INSS emite ao seu favor. Então, te ajudar a embasar a prova, te ajudar no ponto de partida. Então, você vai ver que é um curso que tem menos conteúdo teórico, mas muito mais prático, né? Então, a intenção aqui é, nesse primeiro bloco, a gente conversar dessas questões teóricas ainda assim, e nos próximos blocos a gente analisar 6 telas SABs para que esse entendimento seja mais firme e profundo e você consiga olhar esse documento e usar esse documento a seu favor. Hoje a advocacia previdenciária, ela exige um olhar não só técnico, né? Porque isso é obrigatório, a gente tem esse olhar técnico, mas um olhar estratégico, né? Então, quando a gente inicia uma análise de benefício por incapacidade, você tem que pensar isso muito mais para frente. Então, você começa a elaborar suas provas aqui pensando num recurso. Eu participei de uma sessão de julgamento com sustentação oral no TRF3 e muito se falava de benefício por incapacidade. Eu vi 4 processos serem convertidos em diligência, por uma argumentação bem elaborada, com um processo bem desenhado desde a questão administrativa até o judicial. Então, pode ser que esse documento faça você virar o jogo dentro do seu escritório e aumentar seu ticket, aumentar seu faturamento e lucro, né? Entendendo aí seu escritório como empresa. E aí, além disso, a gente entender que as ações previdenciárias, elas são extremamente artesanais, o que leva a entender que eu preciso entender a fundo o caso daquele cliente, eu preciso entender a fundo o histórico contributivo daquele cliente. E nos casos de benefício por incapacidade, até a aposentadoria da pessoa com deficiência, que vai dar para aproveitar esse documento, a gente vai ver, você desenhar isso muito bem, você vê o que o INSS considerou, deixou de considerar, como você vai trabalhar essa prova, como você vai quisitar depois, e sempre pensar, olhar seu cliente hoje, que você está dando entrada no administrativo, pensar que futuramente essa ação pode vir ao recurso, que você tenha que fazer uma sustentação oral, que tem curso aqui na Inove, e trabalhar isso desde o começo. Joia? Considerações iniciais dadas. Vamos a esse curso que é muito prático, muito dia a dia de escritório, mas ainda assim vamos fazer umas questões introdutórias, tá? Peraí que não tá me obedecendo aqui o sistema. Foi. Tá. A tela SAB, também conhecida como RIS-MED, aí tem uma tela que eu esqueci o nome, eu tô tentando lembrar, mas vai vir ao longo, e aí eu passo para vocês, falo para vocês, é um documento que vai vir o resumo da análise pericial médica feita no INSS. Então, significa Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade. A primeira questão que a gente vai trabalhar aqui de suma importância é a diferença que vai ajudar a gente a definir os próximos pontos de laudo. Olha como eu estou escrevendo bem, porque os últimos... Laudo e relatório médico, né? Então, a gente tem que entender essa primeira distinção. Gente, eu tô achando invejável a minha letra aqui. Quando a gente fala de perícia médica, a gente está falando de um laudo médico. E laudo, o que ele faz? Prova. Relatório médico, ele não é um laudo pericial. Ele embasa os seus pedidos.
Definição: relatório médico é emitido pelo médico do seu cliente, do SUS, privado, e aí por aí vai. E o laudo médico, ele é feito por um perito e tem base de prova, ele produz prova. Você pode contrapor o seu laudo médico com o relatório médico? Pode. Imagine contrapor um laudo com outro laudo, porque pense que tem esse laudo de perícia de INSS. A gente vai para uma perícia judicial, que às vezes até discorda do seu perito. Isso daqui é uma prova muito importante para a gente analisar nesse momento, para fazer um confronto, inclusive, com documentação médica. Como eu falei, não sei se eu falei para vocês, passei numa sustentação no TRF3, fiz uma sustentação oral e ali muitos benefícios por incapacidade, eu vi em torno de 4, 5 processos, convertendo em diligência para esclarecimentos periciais. Suma importância, né? Então, você entender como você vai atacar essa prova e a importância e finalidade da tela SAB, ela tem esse início necessário para essa comprovação, tá? Então, quando a gente fala de perícia médica do INSS, ela faz prova, que a gente vai ver melhor a fundamentação ali para frente. Mas se ela faz prova, a gente tem que solicitar esse documento e fazer uma análise profunda comparado com os documentos que o cliente tem para a elaboração da inicial de fato, tá? Que vai ficar mais robusta. E nem só da elaboração da inicial, tô falando de outras comprovações também que pode, esse documento, ele pode servir como base, a gente vai ver diversas possibilidades nesses 6 telas-sabes que eu separei, de situações diferentes uma das outras, e também para você se familiarizar ali com o documento. E esse conceito de separação de relatório médico e laudo médico é no geral, então vai te ajudar aí para o dia a dia, até para ter a terminologia correta, né? Você vai deixando o seu vocabulário mais robusto, mais chamativo, entendeu? Vamos ao próximo slide. Para facilitar o entendimento, deixei bem explicadinho para vocês. Então, a tela SAB, ela é um resumo da perícia médica realizada no INSS para os benefícios por incapacidade. Tela SAB é o sistema de administração de benefícios por incapacidade e nisso tem o laudo médico realizado pelo perito do INSS. Óbvio, como em todo lugar, tem documentos melhores elaborados, documentos não tão bem elaborados assim, mas ainda assim a extração de informações é muito importante. E também quando a gente consegue perceber a contradição entre o próprio laudo. Então, uma análise minuciosa às vezes é necessária. A minha parceira de trabalho, que me ajuda, graças a Deus, ela trabalhou 18 anos no setor de saúde, então ela me ajuda a decifrar alguns pontos, algumas questões, mas às vezes você vai precisar jogar no Google, entender esse documento, porque vai te ajudar na construção de prova ou até a utilização dele mesmo como prova. Tá? E aí aqui o curso é voltado para entender essas funcionalidades desse documento e como ele pode te ajudar na atuação previdenciária. Um adendo aqui à parte, pessoal, eu tô com uma inflamação no cóccix, então pode ser que eu me mexa um pouquinho mais, tá? Me perdoem. E aí a gente vem para outra informação desse documento, efeito de alta de negativa de INSS. Esse documento, ele tem fé pública. E não só o efeito de alta e negativa, mas a existência desse documento da tela SAB tem presunção de veracidade e legalidade. Então, quando a gente entra com uma ação judicial, a gente está tentando descaracterizar um laudo pericial que precisa de outro laudo pericial para sua descaracterização. Mas quando a gente fala de uma ação judicial, muito se diz, né, que você acaba atacando só o ponto controvertido da questão, quando na realidade não só esse, né? Porque quando a gente tem uma análise judicial, ela é global. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o laudo pericial judicial, ele contrapõe tudo, até os pontos positivos do seu laudo pericial junto ao INSS, e você vai ter que impugnar bem a prova. A gente tem uma dificuldade de impugnação no GF,
Mas nesse exemplo, o último recente, que foi minha sustentação oral no TRF3, a prova foi bem produzida e voltou para cumprimento de diligência. Então, há a possibilidade. Então, como a atuação advocatícia é para descaracterização desse documento, o documento tem fé pública relativa. E só quem afasta essa veracidade desse documento, desse laudo pericial do INSS é a sentença, que também tem fé pública. Então, a definição correta desse conceito é de extrema importância. Entender a posição hoje do laudo pericial. Então, o laudo pericial, ele é incontestável, a não ser por meio de sentença. Ele é incontestável, vírgula, relativo, vírgula, por meio de sentença. Então, eu entendê-lo bem e fazer o cerco de prova e ver o que ele comprova, porque se ele tem presunção de veracidade, legalidade, ele também pode me fazer produzir muita prova nesse interim, tá? E aí, como a gente falou, embasamento jurídico, artigo 37 da Constituição Federal, que fala que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, e a presunção relativa admitindo-se prova em contrário, tá? Artigo 2º da Lei 9.784, que é a Lei de Administração Pública, ela fala que a administração pública, a INSS faz parte, dentre outros, vai obedecer os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e por aí vai, que demonstra que o ato administrativo ele é considerado ali quase que sublime. Ele tem o seu poder, ele tem sua apresentação, ele tem o seu local. Então, como ele goza de fé pública, a própria administração também tem a obrigação de reconhecê-lo. Claro que eles têm lá o artigo 19H, salvo engano, mas depois a gente vai falar, do decreto 3048, ele pode alterar a qualquer tempo, mas ele vai alterar como uma perícia médica, com outra perícia médica. Ele por si só não pode alterar. Como que ele vai fazer essa alteração, ele com a mãozinha dele? Não vai. Então, a gente vê que além dessa proteção, é um documento elaborado por um profissional especializado para aquilo e que não é qualquer profissional que pode descaracterizar aquilo. Então, há uma proteção no laudo pericial dessa desconstituição de prova. Aqui, ó, 19 ao 19F, foi quase. O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato. Quando a gente fala extrato, é o CNIS, né? Cadastro Nacional de Informações lá do seu cliente, que consta todos os vínculos, com data de início, data fim, salário de benefício, quando o empregador está com boa vontade de lançar lá as informações, né? Que aí é outro documento frágil, mas hoje, ligado com o CAGED, lá com as coisas todas, tá melhorando. E aí, gente, uma preocupação à parte, CTPS digital é um grande risco ao trabalhador, né? Mas tudo bem. E aí, a fundamentação que a gente estava falando no assunto anterior. Como que você vai desconstituir um ato que ele foi feito contemporâneo, com documentos contemporâneos, e que ele estava lá, o segurado, naquelas condições de saúde, contemporâneo naquilo, ele está fazendo naquele momento, naquela hora, naquele local. Não dá para o servidor vir com a boa vontade dele, pegar a mãozinha dele e alterar, não tem como. Não pode, e tanto que não acontece. Então, só nova perícia pode desconfigurar tal documento, que traz estabilidade, que é o que a gente precisa dentro das ações previdenciárias, de estabilidade, e uma prova estável, e que ela é reconhecida por todo mundo, diferente do relatório médico, que não é de cumprimento obrigatório dentro do INSS. Entenda? Para quem vem de direito do trabalho, às vezes pode ser chatinho entender esse conceito, porque a empresa tem que aceitar o relatório médico e não tô nem aí.
entendeu? Vai ter que aceitar. E aí, às vezes, entra muita situação de limbo previdenciário que tem curso na Inove. Poxa vida. E aqui no INSS, não. Eu posso olhar aquele relatório médico, tá falando todas as mazelas que ele tenha, todas as dificuldades, todas as incapacidades, tempo de afastamento, pode constar tudo e o perito falar, não, não vai constar, não vai ter, não vai ser assim, entende? Então, é uma prova estável. E aí, isso também pode ser usado de argumentação na elaboração da sua petição, na elaboração da sua defesa, na elaboração de novo pedido administrativo, tá? Eu vou até mostrar aqui nas telas como que você faz a solicitação da tela SAB. Vai sair daqui redondo. Conclusão, que é um documento, chegar até mais perto. É um documento que faz prova, ele tem diversas finalidades. Descobrir marco inicial. A exemplo de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, que a gente, às vezes o cliente não lembra, não tem documentação, não tem como ter alguma documentação para o médico tirando doença congênita, que é desde o nascimento. Não tem ali. A gente pega uma tela SAB e a gente consegue fixar ali o marco inicial da deficiência. Fixar o início da deficiência para aposentadoria por idade por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, tá? Descobrir a documentação apresentada pelo cliente no dia. Tem muito perito, que são geniais, dá vontade de abraçar e levar para casa, que coloca lá, apresentado o laudo médico, data tal, CRM tal, que fala isso. O cliente, às vezes, porque muito acontece, gente, do seu cliente levar o relatório médico, o perito reter. E aí eu sempre oriento meus clientes, vai pegando o relatório médico, me manda antes de apresentar para o perito, ou tira a foto e guarda para você. É bom colorido, é bom foto, porque é mais fácil de comprovar no INSS. Xerox dá um problema, mas se tiver também é o que está tendo. Entende? E ali vai ser interessantíssimo, porque às vezes vem bem discriminado. Eu vou mostrar uma tela SAB para vocês, que ele foi discriminando, que ele teve que colocar no item abaixo, que deu a quantidade de caracteres, tá? Ver limitações aprontadas, a gente vai ver eu acho que vai, puxando aqui na memória, mas acredito que a gente vai ver uma tela SAB que vai ver, uma tela SAB que o perito fala que há limitação no movimento, nesse movimento aqui, não vou saber lembrar o nome, mas nesse movimento que o cliente fazia, que ajudou a embasar um pedido de auxílio acidente, que vocês vão ver o caso, eu vou até já adiantar que já teve a apresentação de acordo pelo INSS no auxílio acidente, tá? Analisar melhor qual seria a sua produção de prova. Às vezes o relatório médico, a gente sabe, existem profissionais e profissionais em qualquer área de atuação. Então, às vezes, você precisa de um relatório médico melhor elaborado. E você pode fazer uma orientaçãozinha. Olha, senhor médico, o meu cliente, com a autorização lá da LGPD, precisa de um documento, um relatório médico atualizado que conste essas informações. Limitação, se está capacitado para o trabalho, se tem algum prejuízo na atividade laboral, você descreve certinho. Pode até falar, olha, para solicitação de benefício tal. Inclusive, quando é benefício por auxílio acidente, eu faço e explico o que é auxílio acidente, porque poucos médicos sabem lidar com auxílio acidente. Também não é obrigação deles, né? Saber lidar. E para que eu consiga secar melhor, você vê lá, ele falou, olha, falou que tinha isso, mas não comprovou tal. Inclusive, você também pode